Em relação aos padrões geométricos no espaço, o Carlos já tinha identificado alguns nas suas pesquisas. A espiral, a elipse e a esfera são 3 exemplos. Como fica com a pulga atrás da orelha, foi pesquisar sobre os padrões geométricos no universo e descobriu que eram a forma elíptica das órbitas, a forma esférica dos planetas e os movimentos de rotação e de translação dos mesmos. A diferença entre estes dois movimentos é que o de rotação é aquele que ele faz sobre si próprio, enquanto que o de translação é aquele que ele faz em torno de uma estrela, como, por exemplo, o trajeto que o nosso planeta, a Terra, percorre em torno do Sol. Esse trajeto tem a forma de uma elipse. O nosso planeta encontra-se numa galáxia chamada Via Láctea. Ele não é o único planeta desta galáxia. Assim sendo, na nossa galáxia existem muitos planetas, mas perto do nosso existem 7: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Perto de nós também existe um planeta anão chamado Plutão. Plutão é um planeta anão, pois não tem dimensões suficientes para ser considerado planeta. O Carlos questionou-se então sobre as estrelas, dado que, se não conseguisse ser astronauta, queria ser astrónomo. As estrelas são corpos celestes que têm a luz própria. São todos os pontos cintilantes que costumamos ver à noite no céu. Todos nós conhecemos o Sol. O Sol é a estrela que nos ilumina e aquece de dia. Sem ele, estaríamos sempre às escuras. É por causa dele que o nosso sistema planetário tem o nome de Sistema Solar. Um sistema é um conjunto de planetas que se caracterizam por apresentar uma órbita à volta de uma estrela. A Terra está em constante movimento à volta do Sol. Uma órbita é o trajeto percorrido por um corpo celeste devido à força da gravidade. A força da gravidade depende de planeta para planeta e é a força que nos faz ficar presos à superfície da Terra. Caso o Carlos fosse visitar a Lua, que é o satélite que se move em torno da Terra, teria muita dificuldade em andar na sua superfície, porque o seu peso seria menor na Lua e ele sentir-se-ia a flutuar. A Lua é o satélite da Terra. O homem foi pela primeira vez à Lua a 20 de julho de 1969. Se subtrairmos 1969 de 2003, obtemos 44, ou seja, este ano fazem 44 anos desde que o homem pisou a Lua pela primeira vez. Alguns planetas podem ter satélites. O satélite é um corpo celeste que orbita em volta de outro. Assim, da mesma forma que estamos sempre em movimento à volta do Sol, a Lua também está em constante movimento à nossa volta. Dependente da altura do mês, podemos ver melhor a Lua ou não vê-la de todo. Isso acontece porque a Lua também é iluminada pelo Sol e reflete essa mesma luz para a Terra. Assim, conforme a sua posição, conseguimos ver as diferentes fases da Lua: Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Depois da última fase, a primeira volta a repetir-se e este fenómeno acontece todos os meses, sensivelmente de 29 em 29 dias. Se formos à janela à noite, conseguimos ver em que fase a lua está. Eu desenhei o meu próprio calendário lunar e, por isso, sei sempre em que fase a lua se encontra. Afirma o Carlos entusiasmado. Como o Carlos queria ser astronauta ou astrónomo, foi procurar a definição de astronomia e descobriu que é o estudo dos corpos celestes como a Lua e as estrelas. É a razão pela qual nós temos toda esta informação sobre o universo, desde sempre que usamos o céu como mapa, relógio ou até mesmo calendário. O Carlos questionou-se sobre quando é que a astronomia começou a ser estudada no nosso país e descobriu que Pedro Nunes foi o primeiro português a tentar estudar o céu. Ele nasceu em 1502 em Alcácer do Sal e morreu em 1578 em Coimbra. Nunes era matemático e cosmógrafo. Tinha um doutoramento em medicina, mas como gostava de resolver problemas matemáticos que a maioria das pessoas não conseguia resolver, decidiu tornar-se matemático. Foi só em 1729
que se tornou cosmógrafo, pois teve a necessidade de resolver alguns problemas técnicos com que os marinheiros se deparavam. O problema que lhe colocavam com maior frequência tinha a ver com a necessidade de calcular a latitude, e fazia-o a partir da estrela polar à noite e do Sol durante o dia. Como às vezes não se conseguia ver o Sol, Pedro Nunes inventou uma forma de se medir a latitude sem ter de se medir a altura do Sol ao meio-dia. Esta foi a sua primeira contribuição para a matemática. Em 1737 lançou o seu primeiro livro sobre cosmografia e astronomia, que continha trabalhos seus. Em 1742 escreveu o seu segundo livro, desta vez sobre crepúsculos. Foi este último livro que fez com que passasse a ser reconhecido por todo o mundo, pois falava do nónio. Através deste dispositivo de navegação, era possível efetuar medições com rigor de alguns minutos de grau, permitindo planear a navegação com uma margem de erro da ordem da dezena de quilómetros, o que permitiu aumentar consideravelmente a precisão da navegação. É em 1747 que é nomeado cosmógrafo-mor do Reino, um cargo de imensa importância, dado que caía sobre ele as responsabilidades de muitos aspectos técnicos das navegações. Dava também aulas de cosmografia e de astronomia a homens que queriam ser pilotos marítimos. Ganhou tamanha importância que todos os matemáticos ingleses do século XVI tinham que estudar os seus livros. Para além dos estudos matemáticos de náutica, trabalhou também com problemas de astronomia teórica, de óptica, de mecânica teórica, de geometria e de álgebra. Hoje em dia, sempre que as tripulações de um navio ou de um avião planeiam uma viagem, usam, talvez sem o saberem, algumas ideias de Pedro Nunes para estabelecerem as suas rotas. Então, o Carlos descobriu, através da história de Pedro Nunes, que o astrónomo olhava o céu, mas não o visitava. Assim, ele decidiu que o que queria mesmo era ser astronauta, e como um bom astronauta, o Carlos pretendia viajar pelo espaço e conhecer o universo.